Olá, queridos alunos do curso de Tecnologia Assistiva para Educandos com Deficiência Visual. Chegamos ao módulo 1, semana 2. Os professores responsáveis por esse curso sou eu, José Antônio dos Santos Borges, mais conhecido como Antônio Borges, e a professora Angélica Fonseca da Silva Dias. Nessa aula nós vamos estudar os problemas que estão relacionados ao mecanismo da visão. E começaremos falando sobre aqueles problemas que não causam deficiência, ou seja, eles podem ser solucionados através de procedimentos mecânicos, óculos, por exemplo, e através dessa aplicação, esses problemas eles deixam de se manifestar. A primeira situação é a miopia. A miopia é uma situação de convergência dos raios luminosos pelo nosso cristalino. Nessa situação, a convergência final dos raios de luz que penetram pela córnea é tal que a convergência ocorre à frente da retina. Nessa situação, um aluno ou uma pessoa adulta que tenha miopia, ela vai conseguir enxergar com muita dificuldade as informações que estão longe. Se uma pessoa tem miopia, ela não consegue, por exemplo, enxergar o quadro. Tá? Uma segunda situação é chamada de hipermetropia. Nessa situação, a convergência é ao contrário, ou seja, ela ocorre atrás da retina. E nessa situação, o aluno até consegue ver razoavelmente bem as informações ao longe, mas não consegue enxergar as informações mais perto. A terceira situação é o astigmatismo. É um problema causado pela irregularidade da córnea. Ou seja, os raios luminosos eles se espalham de maneira indeterminada, eles não focam no único ponto. E a visão da pessoa fica completamente embaçada. Tá? Essas três situações elas ocorrem praticamente com um número enorme de crianças e um número enorme de alunos. Tá? A outra situação que nós vamos ver já é uma situação que é limitada praticamente a pessoas idosas. Nessa situação, ocorre uma diminuição da capacidade do olho de focalizar de perto. Ela consegue ver de longe, mas de perto ela não consegue ver, porque o olho não consegue ter a flexibilidade, né? O cristalino fica endurecido pela idade, dificultando a acomodação, e a imagem acaba sendo formada atrás da retina. É mais ou menos similar à hipermetropia do ponto de vista do efeito que é causado. Também tem solução, é usar um óculos, o pessoal chama de óculos para perto. Essas quatro situações são facílimas de serem solucionadas, exceto quando a miopia é de altíssimo grau, ou seja, o deslocamento da imagem é muito grande, ou quando a hipermetropia também é de alto grau. Mas normalmente ela é completamente bem solucionada através de óculos. Existem outros mecanismos, outros problemas que não são resolvíveis por óculos, mas causam, digamos assim, dificuldades menores. Né? A primeira situação é o daltonismo. O daltonismo é uma deficiência na visão das cores e ocorre mais com a dificuldade de diferenciar o vermelho e verde. Eu explico melhor. Nós temos três tipos de células mais importantes que distinguem a cor. São os sensores da cor verde, da cor vermelha e da cor azul. Há pessoas que não nascem com todos esses sensores, ou nascem com um número pequeno de determinada categoria de sensores. Então, elas não são capazes de enxergar essa cor. Se você é uma pessoa que não tem daltonismo, você estará enxergando os números 7, 13, 16, 8, 12 e 9. Se você não está enxergando esses números nas bolinhas, provavelmente você tem daltonismo. Uma outra situação é o estrabismo, em que ocorre a perda do paralelismo entre os olhos. Ela pode ser convergente quando os dois olhos se aproximam, pode ser divergente quando os dois olhos se afastam, ou pode ser uma para cima e outra para baixo, verticalmente. Normalmente, quando a pessoa tem estrabismo, ela consegue ver, porque o cérebro cancela uma das vistas. Então, se ela tem
o olho melhor, o olho direito, o cérebro escolhe perceber apenas a imagem que chega através do olho direito e elimina a imagem que é feita pelo olho esquerdo. Tá? Isso é automático, tá? Mas isso precisa ser consertado, porque a pessoa primeiramente vai perder a noção de profundidade, que é dada através dos dois olhos, e ela vai cansar do seu mecanismo de visão, porque está usando apenas um dos olhos. A próxima situação é o nistagmo, em que ocorre um movimento involuntário, oscilações repetidas, rítmicas, de um olho ou de ambos os olhos em todas as posições. Normalmente ou são horizontais ou são verticais. A pessoa fica continuamente com o olho nessa situação e a pessoa consegue enxergar, mas ocorre um grande cansaço visual. Outras situações são facilmente corrigíveis não através de lentes, mas através de medicamentos. Por exemplo, a conjuntivite, que é uma inflamação da região branca do olho, e os terçóis, calásios e blefaristas são inflamações nas pálpebras. Elas têm que ser tratadas através, normalmente, de colírios e antibióticos. Agora chegamos às situações mais graves, situações que realmente provocam a deficiência visual. A primeira situação é chamada retinose pigmentar. Na retinose pigmentar vai ocorrendo uma degeneração progressiva das células da retina. Então, essa foto do passarinho ilustra. Você tem na foto da esquerda uma visão que uma pessoa sem retinose conseguiria ver, um passarinho com o seu entorno, etc. E aqui, à direita, uma pessoa que tem retinose pigmentar. Na retinose pigmentar vai ocorrendo, então, a degeneração e a pessoa começa só a enxergar no centro. Isso vai diminuindo cada vez mais até que a pessoa acaba completamente cega. A situação de retinose pigmentar é mais comum na idade adulta. A retinopatia da prematuridade é uma doença degenerativa que é característica de pessoas recém-nascidas. O neném recém-nascido, ele nasce antes do tempo, com 6 meses, 5 meses. Quanto antes, pior é a situação, porque os olhos não estão completamente preparados para conviver com o mundo. As crianças, normalmente, que estão na situação, vão ser colocadas em incubadoras e precisam de oxigênio. Uma leve falta de regularidade no ajuste do oxigênio pode danificar definitivamente o olho. Isso acontecia muito no passado. O uso indevido do oxigênio pode ser completamente danoso para uma criança em situação de prematuridade. Mas há outras possibilidades também. As veias internas do olho, elas têm uma conformação, e essa conformação, dependendo de quão mais cedo seja feito o parto, essas veias elas podem estar danificadas. Elas podem não se conformar de forma conveniente e os olhos então vão ter essa situação de defeitos na retina, normalmente causando cegueira. Às vezes a pessoa consegue enxergar alguma luz, mas sempre uma situação muito grave que pode ser considerada irreversível. Tá? Uma outra situação muito comum ocorre nas pessoas que gostam muito de gatos. Né? É chamada corioretinite por toxoplasmose. Os gatos, eles são transmissores de um protozoário que se aloja dentro do globo ocular e vão comendo esse globo ocular. Tá? Então, normalmente, você tem uma situação em que esse gato ele tem contato com fezes contaminadas ou come alimentos contaminados, tá? Ou a pessoa come carne crua de animais que possam estar contaminados. O homem, normalmente, nessa situação, vai ter problemas com seus órgãos internos, coração, rins, né? E vai eventualmente ser necessário para ele trabalhar com transfusões de sangue e até com transplantes. Tá? Já a mulher, além desses problemas, ainda tem a situação da gravidez, em que
esse protozoário atravessa a placenta e atinge o feto. Ele vai ter sérios problemas, em particular, problemas visuais muito sérios. Há outras situações que têm origem genética. Temos aqui duas figuras, uma da catarata congênita e a outra do glaucoma. A catarata congênita é uma situação em que o cristalino se opacifica. A gente aqui pode ver nesse rosto um olho que tem uma mancha branca bem no centro, tá? E através dessa mancha a pessoa não consegue enxergar. A solução para isso é remover o cristalino, substituindo por uma lente. O problema dessa situação é que não é fácil colocar uma lente conveniente, especialmente numa criança que está num processo de crescimento. Então, catarata congênita em crianças é sempre um assunto muito difícil e normalmente não é possível colocar uma lente muito cedo. A pessoa vai usar um óculos muito grosso para compensar a perda dessa lente. A situação seguinte é o glaucoma congênito, ou seja, é um glaucoma hereditário, em que ocorre uma pressão elevada no globo ocular. O nosso globo ocular ele tem líquidos aqui dentro, tá? E existem válvulas que fazem com que esse líquido possa mudar a sua pressão exatamente quando você vai olhar mais perto, olhar mais longe, etc, etc. Então, essas válvulas, elas muitas vezes estão danificadas. E aí, essa pressão elevada, essa impossibilidade do líquido que está dentro do olho sair, pode provocar até o olho estourar. Claro, hoje em dia existem vários tratamentos, mas a pessoa precisa estar continuamente pingando colírios para evitar problemas que podem ser desde o olho estourar, que é uma situação muito crítica, até danos severos, porque essa pressão pode danificar aqui o nervo óptico. A deficiência visual também pode ser adquirida por outras causas. O diabetes é uma situação em que ocorre um mau funcionamento do pâncreas ou em que o metabolismo de controle da quantidade de glicose que circula está deficitária. Então, a glicose fica circulando pelas veias, né, de forma indevida, não sendo absorvida pelas células, e aí isso aí é altamente venenoso para as veias, especialmente as veias pequenas. Então a pessoa que tem diabetes normalmente sente um leve mal-estar, mas ela só percebe o problema real quando ele chega num nível muito elevado. Então as veias do olho elas vão sendo danificadas até que de repente, em poucas horas, a pessoa fica cega ou perde o mecanismo de ereção do pênis, ou perde algum funcionamento específico, como os rins. Tá? Então, é uma doença muito silenciosa e que pode ser evitada porque existem muitos medicamentos hoje para controle de diabetes. A segunda situação é a retina que pode ser descolada. Tá? Ela pode ser descolada de várias maneiras. Ela pode ter um defeito, né, congênito, e ela ter uma fragilidade de conexão na parte traseira do olho. Então ela pode descolar e aí a pessoa perde a visão. Uma outra situação é traumas oculares, né? O olho ser danificado, ele pode ser furado, pode haver inclusive um deslocamento de retina, especialmente em situações de esportes violentos, acidentes de trânsito e acidentes com objetos pontudos ou perfurantes. Outra situação muito importante agora relacionada com idade, tá, é a degeneração macular. A degeneração macular provoca uma lesão e um desgaste na parte central da retina. É uma região que é responsável pela visão mais detalhada. Essa região chama-se mácula. Então, quem tem uma degeneração relacionada com idade tem a visão embaçada e na imagem aparece uma mancha central escura. Semelhante à catarata congênita, que ocorre em crianças, pode ocorrer também uma opacificação do cristalino em adultos. Só que aqui a situação é mais simples. Você pode tirar essa lente, tirar o cristalino e substituir
por uma lente de plástico e, em geral, o resultado é muito bom. Eu, por exemplo, tive catarata num dos olhos e hoje, após a colocação da lente, o olho que recebeu a lente enxerga melhor do que o olho que não foi operado. Bom, deficiências visuais são muitas vezes preveníveis. E aqui algumas dicas. Primeiramente, rubéola. Rubéola é uma situação que pode provocar sérios danos na retina dos seus filhos. Então, a mulher deve ser sempre vacinada contra a rubéola. Cães, gatos, galinhas, toxoplasmose. Então, tem que ter muito cuidado, nada de ficar com uma proximidade desses animais na boca, no nariz, nos olhos, né? Porque eles podem realmente contaminar a pessoa com toxoplasmose. Outra coisa, sempre fazer o mais cedo possível a detecção das alterações visuais. Toda criança na escola, o mais cedo possível, deve sofrer um processo de análise, verificar se está enxergando bem, ela deve ser avaliada sobre as suas questões visuais, a família deve ser avisada de situações em que ela possa ser tratada, né, para que a situação visual seja mantida íntegra nas crianças que estão na escola, né. No caso de crianças pequenininhas, é possível hoje fazer diversos testes. Um teste muito conhecido, o teste do olhinho, que deve ser feito quando a criança é muito novinha. Você lançar um raio luminoso forte e a criança tem que reagir. Se ela não reagir, claramente tem um problema aí que tem que ser tratado. Outra coisa é você observar sinais. A criança que vai andando, ela anda de um lado, ela anda com a mão para frente. Então você observa esses sinais, essas posturas, essas condutas. Outra coisa muito importante é trabalhar sempre com uma perspectiva de aconselhamento genético. A mulher, por exemplo, tem entre os seus progenitores pessoas com glaucoma congênito, e o marido também. Então, nesse caso, é preciso tomar bastante cuidado para que as situações que podem ser daí advindas sejam controladas. Mas, mais do que tudo, nós precisamos de políticas que informem quais são as situações que podem ocorrer e políticas que, no caso da ocorrência de uma situação visual, elas possam ser tratadas através dos mecanismos públicos e que toda a nossa população seja protegida. Bom, na nossa apostila nós falamos sobre diversas tecnologias que hoje existem, especialmente para os professores. Todo professor deve conhecer essas tecnologias porque elas realmente podem ajudar o diagnóstico, não só dos seus alunos, mas dos seus familiares e até de si próprio. Então nós damos aqui na apostila alguns testes, vou mostrar alguns deles aqui, mas por favor, olhe cada um desses testes que estão na nossa apostila, entrem nesses sistemas e façam a sua verificação. Esse é um teste muito simples. A imagem é apresentada na tela do computador e você fica a cerca de 1,5 metro. Se você tiver uma visão boa, você vai conseguir ler a linha de número 8, DEFPOTSC. Tá? Caso contrário, você está numa situação que precisa ir ao médico. Precisa provavelmente verificar o que está acontecendo, se é um problema de astigmatismo, miopia, se é um problema de algum outro defeito mais grave. Aqui, por exemplo, um teste de astigmatismo. Então são apresentadas várias linhas na tela e você também fica a uma certa distância, tapa o olho com as mãos e aí com o outro olho você verifica se está enxergando tudo direitinho ou se está aparecendo algum borrado ou se estão faltando linhas, né? Então são situações bastante simples de serem testadas. Uma vez detectado, é preciso ir ao médico para verificar o que pode ser feito. Temos diversos simuladores também, aqui simuladores para Android, simuladores para iOS, né? Temos sistemas de verificação da acuidade visual, temos detector de olho branco,
temos detector de acuidade sobre as cores. Bom, temos diversos testes. Esses testes devem ser baixados e a pessoa deve aplicar em si e nas pessoas que estão próximas a ele. Com isso, concluímos a nossa aula, que foi organizada por mim e pela Angélica, e tem a coordenação técnica do Júlio Tadeu Carvalho da Silveira e da Silva Martins de Mendonça. Um bom estudo para você.